Nós estamos dando início a uma nova série de mensagens chamada DNA, e eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui para apresentar para vocês um pouquinho dessa nova série. Meus irmãos, nós vivemos em uma época marcada por uma profunda crise de identidade, e diariamente nós somos bombardeados com narrativas falsas que tentam definir quem nós somos com base no nosso desempenho profissional, na nossa imagem nas redes sociais, nos nossos fracassos passados e até mesmo na aprovação humana. E essa busca incessante por sentido e validação em fontes passageiras, elas têm criado uma geração exausta, ansiosa e desfragmentada, meus irmãos. E diante desse cenário, a igreja ela é chamada a resgatar a verdade fundante da nossa criação, da nossa existência. A nossa identidade não é algo que nós conquistamos ou construímos pelo nosso esforço, mas ela é algo que nós recebemos pela graça. E é por nós entendermos a urgência de ancorar as nossas mentes e corações nessa verdade que nós apresentamos a série de mensagens DNA. E o objetivo dessa série é desconstruir as falsas identidades que o mundo nos impõe e revelar o nosso verdadeiro código genético espiritual. E que o Espírito Santo nos guie nessa jornada de autodescoberta à luz da palavra e da cruz de Cristo. Amém? Meus irmãos, não tem como nós falarmos de DNA, de origem, de criação, de identidade, sem falar daquele que nos formou, sem falar daquele que nos criou. Porque o DNA de Deus, ele está em minha vida. O DNA de Deus está em suas vidas. Está em nossas vidas. Então, eu queria pedir para você abrir comigo agora aí no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos ler apenas os versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Nós temos aí o texto em tela também para você acompanhar. Capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Então, Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Amém? Pessoal, quando eu olho para esse versículo 26 e essa frase, façamos, esse plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, essa frase, ela tem muito a nos ensinar. Esse texto, ele é muito profundo. Há 2 semanas atrás, eu fui convidado por uma escola aqui de Sobral a levar uma palavra para famílias. Eles estavam celebrando o Dia da Família. Aliás, esse é o mês da família, né? E as escolas estão focadas nisso. Inclusive, no próximo domingo, nós teremos a celebração da família, que será uma celebração muito especial, inclusive com a participação das crianças no louvor. Você aí que é pai de crianças do Semente, fica atento lá no grupo, que a Neide está passando todas as informações dos ensaios. E aí, gente, foi justamente esse texto que eu compartilhei com aquelas famílias naquela tarde.
E eu estava dizendo para eles que quando Deus, usando esse texto aqui, façamos a nossa imagem e semelhança, eu estava falando do valor da família, de quanto Deus ama a família, porque Deus criou a família é um projeto de Deus. E aí, desde sempre, desde antes da eternidade, desde antes da criação da humanidade, Deus já era família, Deus já era comunidade, Deus já vivia em comunhão, em relacionamento com a sua criação. E aí, eu disse para eles que desde sempre, Deus já era. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui é que nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para viver em família, para ter um relacionamento com Deus e com o próximo. E aí, meus irmãos, esse é o primeiro ponto. Não existe vida cristã fora da comunidade cristã. Não existe vida cristã fora da comunidade de fé. Um dos meus professores lá do seminário Servo de Cristo, ele dizia para a gente que um dos professores dele lá na faculdade onde ele estudava na Escócia, a Universidade de Edimburgo, na Escócia, no Reino Unido, onde ele fez a formação dele, o professor dele dizia assim: pessoal, não existe vida cristã fora da comunidade da fé. Se você encontrar um texto na Bíblia que sustente isso, eu te dou uma Ferrari. Mas se você não encontrar, você me dá uma. Porque não tem. Nós fomos criados para viver em comunidade. E aí, pessoal, falando de DNA, de Deus dentro de nós, a ciência, ela tenta explicar o mistério da vida, mas quanto mais ela estuda, mais ela descobre, mais ela encontra vestígios divinos. Os cientistas, eles analisaram o código genético humano e eles encontraram algo que muitos chamam de a assinatura do Criador. Uma marca invisível, um padrão misterioso que, de alguma forma, gente, parece formar o próprio nome de Deus. Pense nisso, pessoal, o nome do Criador gravado em cada célula do seu corpo, não apenas no coração, mas em cada parte de você, como se Deus dissesse: eu te fiz a minha imagem e o meu nome está em ti. Isso significa que você nunca foi um acaso. Você é um projeto divino, cuidadosamente desenhado, carregando dentro de si a lembrança daquele que te criou. Cada célula é um testemunho divino. Cada batida do coração é uma prova viva de que Deus habita em nós. E enquanto a ciência ela descobre algo tão profundo, ela apenas confirma o que a fé sempre soube. Nós fomos criados por amor e marcados pelo próprio nome de Deus. Todo artista, ele assina o seu nome na sua obra. Ele assina o seu nome em algum lugar da obra que ele criou. E quando os cientistas eles estudaram o código genético humano, eles descobriram, eles viram que havia uma sequência numérica que se repetia vez após vez. E essa sequência é essa: 10, 5, 6, 5. Tem um slide aí. Essa sequência ela se repete no código genético de toda a vida. E eles pensaram: como é isso? Isso se repete em toda a vida. Como assim? Como é que pode? O que é isso? E aí, pessoal, o único código que eles teriam para esses números estaria no hebraico. Porque no hebraico, os números eles são representados por letras. E aí eles viram ali que dava as seguintes letras representando os números: H, ou Y, H, W, H. Esse aí, gente, é o nome de Deus que nós não sabemos pronunciar.
Yavé, Javé, Jeová, Yahweh, o grande eu sou, assinou o nome dele em todos os seres vivos para dizer, eu sou a vida. E não é só isso, gente. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características das leis da natureza é elas serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegar, por exemplo, eu não consigo segurar a gravidade. Eu não consigo pegar a gravidade e dizer, olha, está aqui a gravidade. Eu não consigo fazer, porque elas são transcendentes. E a lista vai, olha só. Em todas as características que nós encontramos nas leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis algumas das suas características. Por exemplo, nós vamos analisar aqui a natureza de uma forma geral. Tempo. Passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço. Largura, altura, profundidade. 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos. Prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Estados básicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. 3 em 1. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. Da onde vem essa ideia 3 em 1, pessoal? Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, Ele deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, porque Ele é 3 em 1, amém? Não tem como escapar disso. Há um perfeito amor na irmandade da Trindade. Então, meus irmãos, quando a Bíblia afirma que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, as Escrituras, elas querem dizer isso mesmo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para representar Deus aqui na terra. Mas não segundo o seu poder, sabe, os seus atributos incomunicáveis, né? Onisciência, onipresença, mas sim segundo o seu caráter, a sua forma de ser, de se relacionar com a humanidade e com a criação. Outra característica da semelhança de Deus que nos foi dada, sabe qual é, pessoal? É que nos foi dada a eternidade. Nós fomos criados seres eternos. Eu já disse isso aqui outras vezes e eu vou repetir novamente. Só existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que vão passar uma eternidade na presença de Deus e aquelas que vão passar a eternidade distantes de Deus. Vida eterna e morte eterna. Essa é uma realidade. Nós recebemos essa característica. Nós fomos criados seres eternos. E aí, gente, a morte eterna, ou a segunda morte, como diz em Apocalipse, ela é descrita como a separação definitiva e irrevogável de Deus, longe da sua presença, da sua graça. A pessoa, ela perde o propósito original da criação. Já a vida eterna é poder desfrutar da presença maravilhosa e da sua graça para todo sempre. Nós somos seres eternos e, meus irmãos, mas tem algo muito curioso também, é que o nosso tempo está acabando aqui, sabe?
Eu escutei uma mensagem de um querido irmão essa semana, onde ele falava sobre a brevidade da vida. E na nossa mentoria também, nós fomos levados esses dias a refletir sobre o nosso tempo e a contar o nosso tempo de forma regressiva, porque aquilo que passou, eu não posso mais recuperar, é daqui para frente. E cada dia que passa, meus irmãos, acontece duas coisas, como eu acabei de dizer. Só existe dois tipos de pessoa, e cada dia que passa o nosso tempo está acabando, e o que acontece é que nós estamos ou mais perto, ou mais longe de Deus. Ontem eu estava mais longe, hoje eu creio estar um pouco mais perto, e cada dia que passa vai se aproximando. E a pergunta que fica, pessoal, é que se nós fomos feitos seres eternos para termos um relacionamento com Ele e viver na eternidade com Deus, por que nós gastamos a maior parte da nossa vida, o nosso tempo, com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro, que é transitório? Essa temporária habitação. Por que nós apostamos todas as nossas fichas aqui? Se nós não somos daqui, nós depositamos todas as nossas esperanças e as nossas confianças aqui. Eu lembrei do meu pai, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu perdi meu pai. Meu pai, com muitas complicações causadas pelo diabetes e lutando contra um câncer de estômago, numa situação muito delicada. Meu pai no hospital, aguardando uma cirurgia, já num estado bem avançado, e ele estava ali no hospital, e a minha irmã, que estava acompanhando lá de perto, eu não estava, eu estava aqui, ele estava lá em Belém, e ela me contou depois as coisas que aconteceram naquele período. E o meu pai estava lá no hospital, e ele ficava no leito, conversando com os clientes dele. E ele dizia assim no telefone: não, vai dar certo, eu estou viajando e tal. Ele não dizia que ele estava no hospital. Ele agendava eventos, fazia cobranças, ele estava organizando o trabalho dele, e ele estava convicto de que ele ia sair dali para voltar para trabalhar. Mas quando as coisas foram se agravando e as coisas foram ficando cada vez mais críticas, e quando ele percebeu a gravidade da coisa, ele disse para minha irmã: e agora? Quem vai cuidar das minhas filhas, né? O meu pai é separado da minha mãe, a minha irmã que estava lá com ele, minha irmã mais velha, e ele estava se referindo às filhas dele do atual casamento, né? Minhas irmãs, que naquela época, uma tinha, acho que 16 e a outra 13. Quem vai cuidar das minhas filhas? E a minha irmã: não, pai, não se preocupe, vai dar tudo certo. E o meu pai partiu. Graças a Deus que a esposa dele, uma mulher muito crente, e ele já frequentava a igreja, e naquele momento ali dentro do hospital, ele reafirmou a fé dele em Jesus, ele reafirmou a sua fé, ele confirmou a sua crença no Senhor Jesus, e o meu pai partiu para a glória. Mas por que, meus irmãos, que nós depositamos todas as nossas fichas aqui? Sabe por quê? É porque nós perdemos a nossa identidade. Qualquer pessoa que entende a importância de ser norteado por aquilo que é eterno, ela precisa estar consciente de que ela vai travar uma batalha constante com as distrações dessa vida. Sabe, meus irmãos, chegou a hora de cortar o que é desnecessário, eliminar da sua rotina aquilo que não te leva ao teu propósito. Nós temos um propósito eterno, sabe? E nós gastamos muito tempo com aquilo que é terreno. Horas e horas na frente de uma tela.
Nós estávamos conversando com alguns dos nossos irmãos no CR, e o irmão disse, cara, eu abri as minhas redes sociais, e quando eu olhei lá na configuração, e eu vi que lá tinha tantas horas, eu estava gastando tantas horas do meu dia com aquilo, a vida estava passando diante dos meus olhos. E aí ele configurou lá para ele usar só 1 hora e depois a bicha trava, porque ele estava gastando vida, gastando tempo com aquilo que é passageiro, transitório. E nós temos algo muito maior que transcende. Então nós fomos criados por Deus com o propósito de nós termos um relacionamento com Ele, glorificarmos o Seu nome, refletirmos o Seu caráter. Mas a outra pergunta é, já que nós fomos criados para esse propósito, como é que eu faço, pastor? Como é que eu cumpro esse propósito eterno na minha vida cotidiana, no meu dia a dia? Como é que eu faço isso? E eu queria compartilhar com vocês agora algumas chaves que nos dão as respostas para essas perguntas. Nós podemos fazer isso, meus irmãos, através da revelação. Recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir como uma invenção funciona, sabe qual é? É perguntar ao inventor. É perguntar a quem construiu, a quem criou. Descobrir o propósito de Deus na sua vida funciona da mesma maneira, meu irmão. Pergunte a Deus. Pergunte a Ele. O Senhor não te deixará sem respostas. Se você fizer essa pergunta com honestidade, com sinceridade, você pode ter certeza, você não vai ficar sem respostas. Nós não fomos deixados às cegas, meus irmãos, para ficar questionando, conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário que explica por que nós estamos vivos, o que nós precisamos fazer, como a vida funciona e o que nós devemos esperar do futuro. Uma vida intensa, ela tem a ver com uma vida com propósito. Viver é uma das coisas mais raras do mundo, gente, porque a maior parte das pessoas, sabe, elas estão apenas existindo. E existe uma grande diferença entre viver e existir. Muitas pessoas, elas estão vivendo e andando no automático. Pessoas que acordam pela manhã e elas vão para o seu trabalho, elas ganham dinheiro para comer, para pagar os boletos, elas voltam para casa, vão dormir e no dia seguinte tudo se repete, dia após dia. Quem vive assim está existindo apenas. Eu tenho um amigo que ele me disse que ele é apaixonado pelo trabalho dele, ele ama o que ele faz, mas apesar de ele amar o que ele faz, tem algo muito interessante, e ele é cristão, e ele diz para mim, Ricardo, quando eu saio de casa, eu pergunto, Senhor, o que é que eu posso fazer hoje para te servir melhor? Mesmo ali dentro do meu trabalho. E o interessante é que lá no trabalho dele, ele tem a oportunidade de escutar pessoas, de ouvir pessoas ansiosas, angustiadas, cansadas, e ele diz que ele tem a oportunidade de trazer uma palavra de esperança, de fé, de consolo e até mesmo de salvação. Então ele tem essa realidade do propósito. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa chorar do outro lado do balcão. Eu tinha uma empresa, há uns anos atrás, e eu tenho um cliente que virou um amigo, e ele chegava no meu trabalho com essas questões, ele ouvia reflexões, e ele trazia o texto para compartilhar comigo.
E eu começava a fazer exposição daquele texto para ele ali no trabalho, e ele chorava. Ele chorava e eu não entendia o que é que estava acontecendo. Porque aquilo para mim era algo natural, mas para ele era algo sobrenatural, porque aquele homem ele estava completamente sedento. E aquelas verdades atingiam o coração dele. E às vezes nós não percebemos que o que nós carregamos dentro de nós é muito poderoso. Nós carregamos a presença, nós carregamos o próprio Espírito de Deus que habita em nós. E você, meu irmão, quando você sai para trabalhar, quando você vem para cá, quando você vai para a faculdade, como é que você vai? Você vai porque você precisa? Porque é uma necessidade? Porque você é obrigado a ir? Ou existe algo maior? Será que tem algo maior? Por quê? Tem uma frase do Martin Luther King que eu acho incrível, que ele fala, ele diz assim: se um homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Sabe, eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, e sim em uma rotina. E existe uma grande diferença entre caminho e rotina, porque um caminho é uma vida com propósito. O caminho, ele gera vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem segue no caminho, segue uma vida com propósito, meus irmãos, mas uma rotina é apenas alguém que está perdido, sem destino e sem direção. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênçãos e existência com vida, mas são coisas completamente distintas. O seu futuro ele está mais ligado a como você está do que como as coisas estão. Sabe, meu querido, eu não sei como é que está a tua vida hoje, as tuas circunstâncias, mas como você está se sentindo é muito mais importante do que o que está acontecendo ao seu redor, ao que você está vendo, porque Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas, a convicção das coisas que você acredita. Isso é fé. Então você pode se mover por 3 coisas: ou você se move por necessidade, ou você se move por prazer, ou você se move por propósito. E se você não achar o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, certamente, ou você vai se mover por prazer, ou você vai se mover por necessidade. E necessidade, pessoal, Deus supre. Mas Deus investe, sabe? Deus ele não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em homens e mulheres que andam no propósito, que andam no seu propósito. É por isso que Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, o propósito para a sua vida é o alvo final de Deus, é a linha de chegada. Então, por favor, meu irmão, não crie falsas linhas de chegada. Porque, sabe, chega uma idade, chega um determinado tempo que você fala, não, daqui tá bom, parou. Não, meu irmão, o propósito não acaba, dali para frente é que melhora. O propósito não acaba, sabe? Se você vier aqui nas quartas-feiras, você vai ver garotos pregando, Pablo, Luiz Augusto, o Enison, você vai ver alguns caras assim mais coroas, né? Eu, pastor Jofre, e você vai ver aqui pregando, meus irmãos, o irmão Aristeu, com toda a sua bagagem, a sua experiência,
compartilhando conosco. Sabe por quê? Porque isso é propósito, e propósito não tem tempo, não tem hora, nem lugar e nem idade. A gente quer determinar prazos para Deus. Querido, você vai viver na eternidade com Jesus, e o propósito não acabou. Deus, Ele não trabalha cronologicamente com você. Sabe quando Deus chama Noé para construir uma arca? Noé passou 100 anos construindo uma arca. Foi isso, pessoal? Não foi Noé que passou 100 anos construindo uma arca. Foi Deus que passou 100 anos construindo um Noé. Sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo algo para Deus, Deus está fazendo algo dele em você. É por isso que eu amo fazer o que eu faço. É por isso que eu amo servir a igreja de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando aquelas pessoas que estão ali na frente recebendo você com uma plaquinha, te dando boas-vindas, ajeitando um lugar para você sentar, sabe aquele pessoal que está lá atrás agora, pregando para os adolescentes, aqueles irmãos que estão lá na salinha com as nossas crianças, enquanto eles estão fazendo algo para Deus, Deus está fazendo algo dele nessas pessoas. Enquanto nós fazemos para Deus, Deus faz algo dele em nós, amém? Há uma transferência para você daquilo que é de Deus. Você está entendendo isso? Então entenda, querido, eu queria despertar isso em você hoje, sabe, para que você não sirva para mais nada, a não ser para viver aquilo que Deus te chamou para viver, até que nada mais importe, até que isso seja prioridade na minha vida e na sua vida, sabe, seja na faculdade, na universidade, no fórum, na academia, seja como um atleta, como um artista, como um político, um empresário, seja como for, meu irmão, que você possa seguir o propósito de Deus na sua vida. Se você anda segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que o amam e que andam e que são chamados segundo o seu propósito. O profeta Jonas, sabe, ele tentou caminhar longe do seu propósito. O profeta Jonas, ele tentou fugir do propósito dele. E ele quase morreu por conta disso, meus irmãos. Vocês conhecem a história, né? Mas quando Jonas, ele resolve se alinhar ao propósito de Deus para a vida dele, algo extraordinário começou a acontecer. A primeira coisa que aconteceu foi que Deus deu um livramento para ele, meu irmão, que não está no gibi, está nas Escrituras. O livramento que Jonas teve, fora de sério. E aí, em seguida, depois disso, esse cara chega numa cidade chamada Nínive, e com um sermão de 8 palavras, um dos sermões mais curtos da história. Na verdade, é um sermão de 5 palavras, porque o texto no original é só 5 palavras, nas traduções que nós temos é 8. Como é que um cara com um sermão de 5 palavras converte uma cidade inteira? Como é que uma cidade inteira é avivada com um sermão de 5 palavras? Sabe por quê? Porque Jonas estava apoiado pelo céu. Jonas estava no centro da vontade de Deus. Jonas estava cumprindo um propósito. E quando Deus te dá um propósito, Ele te dá o recurso. Quando Deus dá o propósito, Ele paga a conta, meus irmãos. Amém? E agora, para a gente já ir caminhando para o final, pessoal, eu gostaria de falar um pouco com vocês daquele que é o nosso mestre, sabe? O nosso poder superior, o nosso referencial de identidade e propósito. Pessoal, Jesus, Ele veio para nos salvar. Jesus, Ele veio para cumprir o propósito eterno de Deus.
Mas Jesus veio também, sabe, para nos fascinar. Jesus veio para nos fascinar. Olha só o que diz em João 1, João capítulo 1, verso 14. Está aí o texto para vocês. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Porque ele veio para que a gente pudesse ficar fascinado por ele. Ele veio para que a gente pudesse conhecer a Deus. Ele veio para nos dar a resposta para uma pergunta muito importante. E que pergunta é essa? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer da sua vida? Qual é o desejo de Deus, meu irmão? E deixa eu te falar o que é sucesso. Na verdade, primeiro, deixa eu te falar o que é fracasso. O maior fracasso é você tentar fazer sucesso aonde Deus não te colocou. Esse é o maior fracasso. É querer fazer sucesso onde Deus não te colocou. Agora, o sucesso é quando o que eu quero se entrelaça com o que Deus quer. Esse é o sucesso. Então eu vou te falar o que é que Deus quer. Deus quer ser profundamente conhecido por você e que ao conhecê-lo você o ame acima de todas as coisas e esteja completamente fascinado por ele. É isso que Deus quer. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer ser conhecido pelo seu povo e ao conhecê-lo, Ele quer que você, acima de todas as coisas, esteja completamente fascinado por Ele. Um dia chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, o que é a vida eterna? E Jesus respondeu: vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. Ele está dizendo, o propósito da existência de vocês é vocês conhecer o Pai de vocês profundamente, é conhecer a Deus, e aí ao conhecer a Deus, estar completamente fascinados por Ele. Sabe o que vai acontecer, gente? Você vai sendo transformado à imagem dEle, e além de conhecê-lo, sabe o que vai acontecer? Você vai ser transformado e você vai torná-lo conhecido a outras pessoas. O que é que Deus quer? É ser conhecido por toda a humanidade. E então, por que Ele tinha que encarnar para nos salvar? Porque pela graça você é salvo, porque Jesus Ele tomou sobre Ele todos os seus pecados, toda a sua iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos salvos, pelo sacrifício perfeito desse 100% homem e 100% Deus, Jesus Cristo. E agora, nós não somos salvos apenas pela graça, porque a graça, ela nos perdoa dos nossos pecados, ela paga a nossa dívida, mas tem uma segunda parte da salvação. Tem uma segunda parte. Diz assim, e Ele é cheio de graça e de verdade. Agora, a verdade nos ensina o caminho da santidade. Agora, a verdade nos ensina como que um filho de Deus deve andar. Então, se fosse só graça e perdoar os nossos pecados, Jesus Ele poderia ter vindo aqui, pessoal, com 33 anos. Ele poderia, ter chegado na sua nuvem de glória, com 33 anos, e na semana seguinte, ter morrido na cruz, ter pago por nossos pecados, pagar o preço, está tudo consumado, está tudo acabado e pronto, acabou. Ele poderia ter feito isso, mas por que Ele veio
e habitou entre nós todo esse tempo. Por que que ele decidiu nascer de uma virgem e passar todo esse tempo no nosso meio? Sabe por que foi? Foi para nos ensinar a viver. Gente, essa talvez seja a grande ênfase desse texto que nós acabamos de ler de João. Jesus é o modelo perfeito para a gente copiar. Jesus é o modelo perfeito para a gente olhar, porque ele veio como homem para dizer: isso aqui é que é ser humano. Tudo que fugir disso é uma distorção do que o meu Pai criou. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou dizendo para você que ele é o modelo perfeito, ele é o original, e quem fugir disso aqui está vivendo uma distorção do que Deus criou. Ele veio nos ensinar a ser gente, ele veio nos devolver a humanidade. E eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui, já para a gente já encerrar, já. Então, pessoal, eu quero que você olhe para o Jesus, presta atenção, eu quero que você olhe para o Jesus como Deus homem, porque ele veio e então ele começou a caminhar, sabe? Ele começou a andar entre nós e ele começou a fazer coisas e a revelar a verdade, sabe? Ele começou a fazer. Isso é a verdade, é assim que vocês foram criados para viver. Olhe para Jesus, sabe? Dê a outra face. Dê a outra face. Foi para isso que o Pai nos criou. Ele nos chamou para viver isso, para ser generosos, prósperos e abundantes. Foi para isso que Ele nos criou. Ele está revelando a sua natureza aos filhos de Deus. É por isso que Ele veio, para nos ensinar a viver. Ele veio ser o modelo perfeito para te ensinar a andar com santidade. Então eu queria que você entendesse isso, sabe? Jesus é Deus dizendo: eu quero tanto que você me conheça, que eu estou deixando a minha glória, e eu vou encarnar, eu vou tomar forma humana, eu vou passar por todas as dores que um ser humano passa. Irmão, você já parou para pensar que Jesus ele estava sendo espancado por aqueles soldados que ele sustentava o ar dentro deles? Aqueles caras estavam espancando a Jesus, e era o próprio Jesus que mantinha eles vivos. Você já parou para pensar que ele foi pregado numa cruz de madeira, feita por uma árvore que ele mesmo criou? Você já parou para pensar que era ele quem mantinha o coração daqueles que cuspiram na cara dele, a continuar a bater? Era ele que mantinha a vida, e era ele que estava sendo humilhado. E ele disse: eu vou, Pai, eu vou passar por tudo isso, eu vou andar com eles, eu vou viver no meio deles, para mostrar para eles como é que se deve ser, para mostrar para eles para que eles foram criados. Tem uma coisa na crucificação, meus irmãos, que a gente não repara, até por conta do pudor, né? Quando a gente vê os crucifixos, principalmente na igreja católica, quando a gente vê o Cristo ali pregado na cruz, e aí tem um paninho cobrindo as partes íntimas de Jesus aqui, até porque aquilo ali, para não ficar aparecendo, né, em lugares públicos e mostrando tudo, eles colocaram ali aquilo cobrindo as partes íntimas de Jesus. Mas a verdade é que na crucificação, meus irmãos, não tinha um paninho ali. Não tinha. O Deus encarnado, ele estava completamente nu. Por quê? Porque era uma mensagem. Era ele falando assim para nós: olha para mim, olha a minha posição. Eu vim para ser completamente conhecido por vocês. Eu vim para cumprir o desejo eterno de Deus, de que vocês conheçam o Criador e sejam completamente fascinados por sua glória.
por que que Ele encarnou? Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Você que está aqui hoje, entenda uma coisa, meu irmão. Você pode fazer tudo o que você vai fazer, os seus projetos. Você pode bombar no seu trabalho, aquilo que você fizer em qualquer coisa. Mas, por favor, meu irmão, termina a tua vida fazendo aquilo que Deus quer. Conheça Ele. Faça um propósito, um compromisso. Eu vou conhecer mais a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer mais a Cristo, eu vou estar fascinado por Ele. E aí você vai ser transformado à imagem dEle. Eu vou te tornar uma revelação de quem Ele é. Aonde você chegar, você vai ser uma revelação de quem Ele é, quando você for transformado por Ele, amém? Essa mensagem é para te lembrar e para celebrar a loucura de Deus que veio habitar entre nós. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ajude a entender e a cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida.